Olá, amigos ligados aqui no programa Astrologia e Carreira. Esse programa tem como objetivo trazer informações para auxiliar você no seu desenvolvimento profissional, na sua vida profissional como um todo. Seja uma carreira dentro de uma empresa, seja um profissional liberal, seja um empreendedor, da maneira como você trabalha, as informações que vêm por esse programa serão úteis para o seu desenvolvimento na vida profissional. Eu sou o Maurício Bernes, eu sou astrólogo com formação em engenharia, pós-graduação em administração, psicologia, parapsicologia. Trabalhei muitos anos em empresas e já venho há mais de 30 anos auxiliando as pessoas no seu desenvolvimento profissional, vocacional, de carreira e empresarial também. E agora tenho esse programa aqui para trazer para vocês toda essa história, todo esse conteúdo. O programa de hoje, ele tem um assunto específico que eu tenho observado nas minhas consultas, nos meus trabalhos, que as pessoas trazem, que é o medo de cobrar mais pelo seu trabalho. O impacto disso não é apenas nas pessoas que são profissionais liberais ou que fazem trabalhos que elas estabelecem o preço, mas tem um impacto também no assalariado, se ele ganha mais ou não. O que acontece? Né? O que é assim? Por que a pessoa tem medo? Né? Então, o que é o medo? Em primeiro lugar, antes de falar de todo o assunto, né? O que é o medo de cobrar mais? Porque eu observei que as pessoas têm o medo de cobrar, né? Sob diversas justificativas, mas têm o medo de cobrar. Então, se a gente fizer uma pesquisa rápida aí, vamos dizer, na literatura, no ambiente da psicologia, você vai encontrar assim, né, o medo. O que é o medo? Né? Estado emocional que se expressa no indivíduo perante uma situação de ameaça inesperada. E aí, na prática, é um pressentimento de que alguma coisa ruim vai acontecer. Enfim, é um estado emocional. E, portanto, tem uma natureza subjetiva. E dentro desse contexto, se a gente examina bem, o medo, ele não é a causa, ele é um efeito. É aí que tem o ponto. Né? Eu estou dizendo assim, né? O próprio título do programa, né? Como superar o medo de cobrar mais pelo seu trabalho, porque fica parecendo que o medo é a causa, mas o medo em si, ele é uma consequência de algum estado emocional. E aí, dentro dessa pergunta, né, como superar o medo de cobrar mais, o que é cobrar mais? O que é cobrar mais? Olha, é muito simples, né? Pega a sua tabela de preço e aumenta o preço. Pede mais dinheiro pelo seu serviço. O seu salário não está bom, você vê um jeito de poder ter um salário melhor. Aí você pode estar se perguntando, né? Está muito fácil, né? Exatamente. Porque o que acontece, meus caros? É o seguinte, existe um medo instintivo e existe um medo causado por algum trauma. Aí é que entra a história, porque, como eu estava dizendo, o medo em si, ele não é uma causa. Eu tenho um roteiro aqui, né? Um papel, que eu vou seguindo para eu não me perder, senão é sujeito ficar aqui falando horas, né? Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu não vou aqui fazer uma nova tabela de preço para você trabalhar. Não vou dizer, não, você precisa aumentar 20% por causa disso. Não vamos falar aqui de números, né? nem disso. Mas eu vou trazer para você conceitos que vão te ensinar, né, como é que você pode superar o medo, tá? E cobrar algo que seja justo e lucrativo pelo seu serviço, pelo seu trabalho, de uma forma geral. Esse é o ponto importante, porque superando, né, o medo, você vai ter um horizonte de oportunidades pela frente. Então, por que assim, esse tema eu estou trazendo aqui? Nesse programa, né, cada programa tem um tema porque traz o que? Uma oportunidade. Na realidade, pela minha experiência, o que eu vou trazer de informação para vocês é uma oportunidade. Quer ver? Se você pensar aqui, qual é o maior benefício de superar o medo de cobrar mais? Qual é o maior benefício?
Em primeiro lugar, obviamente, que é você ganhar mais dinheiro, né? Esse já é um benefício bastante palpável. Mas não, o que acontece é que existe um movimento, um giro, um ciclo de prosperidade. Você vai se sentir mais seguro, mais segura, né? Para exercer o seu trabalho. E em função de se sentir mais segura, você vai estar mais confiante. E estando mais confiante, você vai transparecer às pessoas mais naturalidade ao estabelecer esse novo preço, esse novo valor, ao cobrar o cliente e colocar lá o seu preço. E tudo isso vai fazer com que você se sinta mais valorizada e essa vibração ela vai se expandir de tal forma que os outros vão perceber qual é o seu valor e, portanto, pagarão com muito mais propriedade, com muito mais satisfação, com muito mais, vamos dizer assim, com muito mais prazer até de pagar. Vão gostar de pagar, porque entra numa sintonia que você está vibrando. Tudo começa dentro de você. Agora, se você não superar o medo de cobrar mais, né, tem aqui na pergunta aqui, e se eu não superar o medo de cobrar mais? O que vai acontecer? Primeiro, é o sujeito continuar, né, do jeito que está. Mas a tendência é o mesmo ciclo. Tem o ciclo da prosperidade, mas tem o ciclo também da perda, da redução. Aí é sujeito perder cliente. Aí, perdendo o cliente, você não vai se sentir bem, vai começar a perder, a baixar a sua autoestima, a sua autovalorização. Aí isso já gera uma vibração, uma condição onde as pessoas também não lhe dão o devido valor, e aí entra num ciclo pernicioso de prejuízo e de perda. É sujeito lá na frente, você não tem um volume de trabalho suficiente para sustentar a sua vida, para sustentar, se sustentar de uma forma geral, né? Então, o que acontece? A gente precisa entender essas dimensões. Se não superar o medo, é isso que acontece. Superando o medo, você pode entrar num ciclo de prosperidade, num ciclo de realização. Eu tenho alguns exemplos para dar para você. Tem um cliente meu, uma pessoa que é da área de artes, faz gravuras, pinturas, ou uma coisa assim, muito bonito, muito qualificado. Olha, uma beleza mesmo, né? E aí ele reclamava a poucas vendas. Não, porque meu site, eu acho que não é bom, isso e aquilo e tal, tá vendendo pouco, eu não sei, eu acho que eu vou abaixar o preço. Eu falei, não faça isso, aumente o preço. Não, mas se já não está vendendo nesse preço, se eu aumentar o preço, como é que vai vender mais? Eu falei, eu vou explicar para você. O pensamento do crescimento. Eu falei, eu não entendo nada de arte. E não entendo. Eu acho isso aqui lindo, maravilhoso, muito bonito. Eu pagaria mais do que o que você colocou aqui. Na realidade, eu pagaria acho que o dobro do que está aqui, se eu quisesse ter isso em casa. Aí ele olhou e falei, então, nós temos que trabalhar esse seu medo de ganhar mais, esse seu medo de dar o valor devido ao que você faz. Porque para você é fácil fazer. Então, fica sujeito a você achar que se você cobrar mais, não está dando valor, porque você foi tão fácil para fazer, por que eu vou cobrar isso tudo? Né? Olha, aí fiz um trabalho com ele, né? Entrar dentro da natureza, ele se enxergando, vendo o valor do trabalho dele, vendo que há um grau de dificuldade que ele venceu, tem toda uma experiência de vida e chegou então a um preço maior. Aí aumentou o preço e com o tempo veio dando um retorno de que realmente as coisas melhoraram. Do ponto de vista da estrutura psíquica, o aumento no valor aumenta o valor. E aumentando o valor, aumenta a procura. E atrai as pessoas que têm condições de pagar aquele valor, porque dão o devido valor ao que realmente vale, tanto o trabalho, que é uma extensão da própria pessoa. Tá? Então, esse é um exemplo interessante. Um outro exemplo que eu posso dar é de uma pessoa na área de atendimento, de consultas, né? Aí a pessoa diz, não, mas sabe, eu não consigo porque
sabe, na minha área, né, todas as pessoas seguem, tem uma tabela lá do conselho, ou do sindicato, ou da associação, tem uma tabela. Aí eu cobro dentro da tabela. Aí eu expliquei para ele, eu falei, olha, eu sei que você é um estudioso, você fez faculdade, fez mestrado, está fazendo doutorado, tem uma condição de conhecimento, fez diversos cursos e aprendizados em paralelo, e assim, tem um conhecimento maior do que a média das pessoas. Então, se você diz assim, eu cobro o preço da tabela, você está dizendo que você é só mais um dentro de uma tabela. Eu não estou dizendo que essas tabelas estão erradas, eu não estou nem aí com a tabela. O que a pessoa não pode ser é ela se entrar dentro da tabela, ela achar que ela é a tabela. E se ela cobrar mais do que a tabela, não vai dar certo. Olha, meus caros, todo mundo conhece no ramo do direito, por exemplo, né? Você vai consultar um advogado, existe lá uma tabela da OAB de preço das coisas e tal. Mas, dependendo do advogado que você consultar, ele vai cobrar 10 vezes o valor daquela tabela. Por quê? Porque ele sabe o valor do trabalho dele. Entende? Então, essa pessoa, nós trabalhamos isso. Ele vê o valor do trabalho dele. E aí ele estabeleceu o valor, né? Tem uma outra pessoa, eu estou até anotado aqui, né, as coisas que as pessoas falam. Né? Então, eu não sou tão conhecida para poder cobrar mais. Né? É comum isso, profissional liberal, coisa e tal, não é tão conhecida para cobrar mais. Mas, assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Tem gente que é muito conhecida e não é bem falada, mas é muito conhecida. Então, assim, o que acontece? A pessoa está depositando a solução do problema fora dela mesma. Isso são justificativas para aquele medo interno. Que medo que é esse? De ser valorizada, medo de ser reconhecida, medo de ser alguém que realmente é, medo de expressar o que ela própria é. Então, trabalhe para ser mais conhecida, mas já trabalhe num valor legal para você poder ter recurso. Porque o que acontece, né? As pessoas imaginam isso. Essa é uma das perguntas que as pessoas fazem. Né? Não, mas eu não sou conhecida, então primeiro ser mais conhecida. É óbvio, eu não estou dizendo aqui para a pessoa que é um estagiário sair cobrando o preço de alguém que tem 30 anos de experiência. Não é a mesma coisa. Mas assim, o que eu estou dizendo é que depois que você já adquiriu um nível de conhecimento e de experiência, você tem que saber dar o devido valor a si mesmo. Porque o preço que você cobra é uma extensão do valor que você dá a você. Eu estava ouvindo uma preleção aí, agora há pouco, né? E a pessoa dizendo assim, não, para você poder dar amor aos outros, você tem que ter amor dentro de si. Aqui é a mesma coisa, para que as pessoas recebam e te valorizem, você tem que dar o seu devido valor. Eu garanto a você que se vocês forem numa sessão, vamos dizer, de psicologia, de psicoterapia, de psiquiatria, e dizer lá, poxa, as pessoas não me valorizam. A primeira pergunta vai ser, e você se valoriza? Você entende? Então, o valor do seu trabalho não é igual o valor do trabalho do outro colega. Pode ter uma semelhança, é óbvio, nós não vamos cobrar um absurdo muito diferente, mas nós temos o nosso devido valor. Existe o valor pelo fato. Eu vou explicar. Existe o valor pelo fato da pessoa ser, por exemplo, psicóloga, é um valor. E existe o valor dela ser mestrada, é um valor. Existe um valor pela toda a experiência e conhecimento adquirido, é um valor. E existe o valor próprio, que ela dá a ela mesma. E esse é que vai fazer a diferença. Porque, normalmente, nessa área de serviços, nós não procuramos uma pessoa qualquer. Ah, vou procurar aí um psicólogo, vou procurar um astrólogo. Não, eu vou procurar aquela pessoa. Então, é o valor próprio que vai irradiar de dentro dela. Né? Então, eu tenho aqui também outra coisa. Se eu aumentar o preço, eu vou perder cliente. Não é verdade. Eu já expliquei. Eu venho explicando aqui nesse programa exatamente isso. Não é verdade, porque, olha,
Se fosse assim, quem cobra caro não tinha cliente. Eu estou dizendo cobrar caro, porque às vezes você vai numa consulta, um engenheiro, um construtor, vai fazer uma reforma, vai fazer algum trabalho na sua casa, chama um profissional, ele dá um preço e fala, nossa, que caro. Né? Caro para você, porque não está dando valor ao trabalho dele. E fora a máxima popular, né, que o barato sai caro. Né? E é uma realidade que vai ter que fazer de novo. Então é o seguinte, vencer o medo é encontrar-se consigo mesmo também, tá? Então, eu vou dizer como, né? Estou aqui para auxiliar vocês, né? Como é que nós vai poder você se trabalhar já a partir do que eu vou dizer hoje aqui para melhorar aí a sua condição de vida, né? De profissional, de ganhar mais, de ter mais dinheiro, tudo isso aí, né? Então, olha, eu vejo dois grandes erros que as pessoas cometem quando querem resolver esse assunto, né? Primeiro é o seguinte, pegar e aumentar o preço simplesmente. Pegar lá a tabela de preço, não, pô, vai lá e aumenta, aleatoriamente. O outro erro, né, é a pessoa não consegue mesmo não fazer e deixa lá e vai ficando cada vez ganhando menos, né? Aí faz favor, né? Faz favor, né? O outro não está podendo pagar, então dá lá o favor para ela, né? Vamos fazer, puxa vida. Aí aumentou, mas acaba dando desconto, porque não consegue conviver com aquele valor. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu uma vez vendi um serviço para uma pessoa de astrologia empresarial. Aquele serviço, na época, custava, vamos dizer assim, US$ 1.500. Tá? Aí a pessoa chorou, falou, eu posso pagar em 3 vezes, porque a situação pode pagar em 3 vezes. Fizemos lá o acordo, ela ia pagar em 3 vezes, não tem problema. Aí quando ela saiu assim, na sala fora, tinha lá uns produtos para emagrecimento. Um kit lá de emagrecimento, que na época era americano e tal. E a pessoa que trabalhava comigo revendia aquele kit. Né? Aí, puxa, o que é isso? Explicou tudo. E quanto que é? Era US$ 1.200. A pessoa na época tinha cheque, né? Tirou o talão de cheque e pagou US$ 1.200 à vista. Você entendeu? O valor que ela estava dando, o trabalho que ela está contratando comigo e o valor que ela deu para a perspectiva do emagrecimento dela. A estética e a vaidade. Então, ali eu percebi. E eu não dei o devido valor, porque eu devia ter dito, não, é à vista, esse trabalho é assim, assim, assim. Né? Então, como é que é o jeito, né, certo de fazer? Qual é o medo que você tem? Nessa negociação que eu dei um exemplo meu, eu gosto de dar meus exemplos, porque fica mais realístico, né? Eu vou falar do outro, estou falando de mim. Então, o que acontece? Eu fiquei com medo dela não me contratar. Mas examina, não é uma bobagem? A pessoa está ali na frente, veio no meu escritório, veio uma recomendada, está precisando daquele serviço, e por que ela não ia me contratar? Entende? Então, nós temos, astrologicamente falando, nós temos um planeta que é Saturno. E ele normalmente ele rege o medo. Por que ele rege o medo? Porque ele tem muito a ver com as nossas traumas e memórias e coisas que aconteceram na nossa vida. Então, se você fizer uma reflexão e buscar na sua infância, na sua juventude, nos seus relacionamentos, né, aonde é que veio alguma mensagem para você de limitação, de restrição? Né? Seu pai, sua mãe, a própria estrutura da vida, às vezes não são os pais, mas a estrutura da família, ou do próprio início de vida, aonde que veio um bloqueio. E aí você tem que buscar, fazer uma investigação dentro de você mesmo, para ver de onde veio esse medo. Então, como é que a gente pode começar? Vamos aqui, né? Aqui no texto está dizendo, vamos dar uma experiência, né? Como é que pode ser feito? Olha, o primeiro é o seguinte, faça um exame claro do seu trabalho e do seu conhecimento. Se você está achando que o seu conhecimento não é o suficiente, porque às vezes acontece isso, a pessoa está insegura do conhecimento daquilo que ela está vendendo. Então, ela tem que
fazer uma pesquisa, uma pergunta para as pessoas que têm confiança para saber, olha, você, como é que você acha aqui? Como é que você avalia o meu conhecimento nesse assunto? Então, para vencer essa dificuldade, né? O outro é verificar se realmente tem alguma fundamentação, se o medo tem uma fundamentação histórica, né, na família, às vezes havia um nível de exigência muito grande por parte dos progenitores, do pai ou da mãe, e a pessoa se sentia muito cobrada, ou às vezes até de irmão, né? Tem um irmão que, aquele era um irmão brilhante, e aí a pessoa acha, eu não sou tão brilhante que nem ele. Então, fazer essa busca na sua memória, né? O mapa astrológico, se você é de um signo, todos nós somos, né? Não sei se você é do signo, é óbvio que é do signo, né? Então, o que que acontece? Dá uma olhada, pesquisa, hoje a internet é tudo. Então, digita lá na internet o seu signo e veja as características do signo. Ali, você já vai encontrar alguma coisa que pode sinalizar algum medo que você tenha. Por quê? Porque aquilo ali é o que você tem que ser. Um signo é um ideal, todo aquele lado positivo do signo é o ideal a ser alcançado pela pessoa, ser atingido para chegar naquele ponto na vida. Então, se você olhar e aquelas coisas não estão de acordo, você vai encontrar uma resposta para o seu medo, né? Agora, sim, não podemos negligenciar, obviamente, o valor de mercado. É óbvio, eu não vou, vender um trabalho e 4, 5 vezes mais o valor de mercado, a não ser que eu esteja entregando 4, 5 vezes mais do que o mercado, as outras pessoas entregam, né? Então, avalie a sua experiência e a qualidade do trabalho. Agora, atrás disso tudo, eu vou dizer para você o que vai dar valor mesmo. Qual é o amor que você tem pelo trabalho que você faz? Porque é isso que vai atrair as pessoas para você. Porque se você faz um trabalho com amor, esse amor pode ser colocado como um diferencial de preço no seu trabalho. Então, quanto que você ama o que você faz, quanto que você valoriza o que você faz. Isso é que é importante. Qual é o valor que você dá a você e ao seu trabalho. E quanto que você faz com amor aquilo que você faz. Porque fazendo com amor, você tem um adicional aí para você ganhar. Porque é a vibração de atração. O amor é a vibração de atração. Aí você vibra e as pessoas que precisam do seu trabalho, elas vão se aproximar, elas vão chegar e falar, puxa, eu quero trabalho com você. Eu quero você fazendo esse trabalho aqui para mim. Tá? Então, se você ainda não chegou nesse ponto, você vai ter que se trabalhar para chegar nesse ponto. Porque esse é que é vamos dizer, a chave, a essência do trabalho. Tá? Então, eu desejo a vocês aí, quem chegou até aqui, né? Se você está gostando desse programa, olha, dá um like, se inscreve no canal, compartilha, né? Eu não sou muito fazer propaganda não, mas estou fazendo aqui porque para mais pessoas poderem chegar dentro dessa perspectiva daquilo que eu transmito, daquilo que eu estou procurando ensinar para as pessoas. E tenham, então, uma boa semana. Esse nosso programa é semanal. Tenham uma boa semana e sejam felizes, se valorizando mais e colocando mais amor naquilo que fazem.